Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento comportamental. E hoje o nosso grande tema aqui é como é que você vende análise comportamental, né? Tenho conversado com vocês aí ao longo das últimas semanas sobre análise comportamental. Mas hoje eu quero conversar com vocês de uma forma diferente sobre vendas, certo? Vou falar sim sobre o passo a passo da venda, mas eu quero fazer uma reflexão aqui com você, né? Se você não está vendendo, se você está com dificuldade de vender, você pode sim ter ou problema no seu produto, né? Quer dizer, no seu serviço que você está oferecendo não é o desejado, necessitado pelo mercado, né? Você pode ter problemas sim de estratégias de vendas e eu vou conversar sobre isso com vocês também. Mas tem um outro problema, né, que talvez esteja presente e que estejam aí dificultando você alavancar o seu negócio, você vender. Né? E eu queria te fazer uma pergunta, né, hoje, agora, para a gente começar. O quanto, né, você tem a coragem de ser você mesmo? E você sabia que ser você mesmo impacta diretamente nas suas vendas? E deixa eu explicar aqui então agora, porque hoje o nosso foco é esse, né? Como vender análise comportamental e o que esta pergunta que eu te fiz agora, né? O quanto você tem a coragem de ser você mesmo tem a ver com vendas. Esta semana passada eu fiz o workshop, né? Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. E ontem à noite eu fiz com um grupo, porque hoje nós estamos encerrando as inscrições para a formação com 33% de desconto, né? E ontem à noite eu fiz uma devolutiva em grupo para os participantes do workshop sobre o assessment de forças pessoais, que é um dos assessments que nós utilizamos no mapeamento comportamental, né? Como eu tenho falado aqui para vocês, a nossa visão de mapeamento comportamental, ela é muito além do DISC, né? O DISC ele faz parte sim, mas ele é apenas um pedaço, né? Uma ponta. Tanto que ontem eu fiz uma devolutiva para o grupo sobre forças pessoais, sobre o assessment de forças pessoais. E foi uma devolutiva em grupo. Eu tinha em torno de 60 e poucos, 70 pessoas no grupo, né? Nós ficamos 2 horas e meia. Né? Então, essa é uma das grandes questões, né, que eu comentei muito durante o workshop, quer dizer, o quanto você realmente tem um mapeamento comportamental diferenciado, né? E ontem eu mostrei para eles exatamente uma das estratégias de vendas que é você, primeiro, você precisa se diferenciar no mercado, né? Você vai ter dificuldade sim de vender análise comportamental se você vende DISC, apenas DISC e devolutiva, certo? E às vezes é aquela devolutiva de uma hora e pouco. Vejam, ontem eu dei uma devolutiva em grupo apenas do assessment de forças pessoais, né? E nós levamos 2 horas e meia. Isso é outra questão que quem não consegue vender análise comportamental é porque, né, ou só está vendendo DISC, né, ou não sabe ter as estratégias adequadas. E uma das estratégias, né, que nós ensinamos dentro da formação é exatamente essa. Você precisa, primeiro, né, quando a gente fala em vendas, e depois eu vou voltar à pergunta que eu te fiz, né, o quanto você tem coragem de ser você mesmo, né? E vou contar sobre a devolutiva de ontem, porque foi de ontem, né, que veio essa reflexão. Eu disse amanhã eu vou conversar sobre isso, né? Eu vou conversar com a venda neste enfoque, porque eu tive muitos feedbacks ontem depois da devolutiva, né, que eu fiz com o grupo. Então, quando você só não vende análise comportamental se você é mais um na multidão, porque este é um dos serviços que está sendo extremamente demandado pelo mercado. Tanto pessoa física quanto jurídica. Por quê? Pessoa física, nós temos muita gente estressada nesse momento,
muitos empreendedores precisando de ajuda, muitas empresas fazendo reestruturação, muitas pessoas necessitando se recolocar no mercado, muitas pessoas na dúvida de que se eu empreendo ou se eu busco uma nova colocação, muitas famílias desgastadas, né? Muitas pessoas que tiveram que se deparar neste momento com algumas dificuldades que até então não tinham se deparado. Todos esses são públicos para o mapeamento comportamental, né? Já conversei aqui com vocês de que o mapeamento é uma grande porta de entrada, que você vende várias outras coisas, né? Não vou repetir isso aqui hoje. Se você não assistiu às outras lives, vai aqui no Face, né? Aqui no Insta, no IGTV, no Face, rola para baixo, você vai ver que eu fiz várias lives nesse sentido, certo? Mas a grande questão para você vender, assim, nem vou falar do serviço, porque o serviço, como eu disse, tenho falado desde a semana passada, é um serviço que está sendo super demandado em todos os nichos, certo? Em todos os nichos. Mas claro que para você vender, você não pode ser mais um na multidão, você precisa se diferenciar, né? E se você apenas vende disque, né, saiba que talvez você não vá vender mesmo, ou vá vender por R$ 500. Por quê? Porque o mercado está cheio, certo? Agora, profissionais que realmente sabem fazer um mapeamento comportamental, que realmente entendem a responsabilidade que é fazer um mapeamento comportamental, que é levar o seu cliente a encontrar os seus recursos, a reconhecer seus gaps, a ver as suas fortalezas e poder utilizar isso em prol do seu objetivo, é uma outra coisa. É dessa análise comportamental, é deste mapeamento comportamental que a gente fala, né? E é este o mapeamento que nós acreditamos e que nós ensinamos. É um mapeamento aonde, né, você leva o seu cliente a poder de verdade ter um olhar para ele 360, não apenas do seu perfil, mas das suas forças, dos seus motivadores, a avaliação, né, de como que ele está, como é que é a sua positividade, o seu bem-estar, como é que ele faz a gestão do seu tempo, se você está numa questão profissional, né? Enfim, fazer realmente, vender um mapeamento comportamental é extremamente fácil, né? Só que, claro, para isso você tem que saber fazer mapeamento comportamental, né? E mapeamento comportamental, como eu disse, é muito além de você aplicar um DISC, ainda mais o DISC antigo, que é o que a maioria dos profissionais fazem. Mas agora, e aí tem estratégias, né? E uma das grandes estratégias que tem funcionado maravilhosamente bem, e ontem eu mostrei essa estratégia na prática, né? Com os participantes do workshop, no final eu brinquei com eles, né? Eu disse, e agora, se eu oferecesse para vocês aqui o mapeamento comportamental completo, quem é que fecharia comigo? O que vocês acham que as pessoas responderam? Que sim, que claro que fechariam. Por quê? Porque eu usei, né, e mostrei para eles a estratégia de que você precisa primeiro falar do mapeamento a partir da necessidade do seu cliente, certo? Você não tem que ficar falando, você não tem que ficar falando de ferramentas, de assessment, você tem que falar das dores do seu cliente, né? De quais são as dores do seu cliente. Ontem, né, quando eu fiz essa devolutiva, a grande chamada que eu fiz para o grupo é no sentido de alavancagem do negócio deles, porque essa é a dor. A dor da maioria dos profissionais de desenvolvimento é não conseguir faturar com o seu conhecimento, é não conseguir transformar o seu conhecimento realmente num negócio lucrativo e sustentado. E aí eu convidei, né? Ontem eu fiz com eles gratuito, né? Foi uma devolutiva de 2 horas e meia, né? E eu convidei porque eu disponibilizei durante o workshop o assessment de forças pessoais. E ontem eu convidei eles para uma devolutiva em grupo, né? E aí quando eu perguntei, essa é uma estratégia,
né, que funciona perfeitamente bem, quer dizer, você atrai o seu cliente, né, potencial, através da dor, da necessidade, do desejo dele. Aí você tira ele aqui do geral, né, desta interação aberta e você leva para uma interação privada, seja em grupo ou seja individual. E aí você faz uma grande devolutiva. E aí você vende os seus processos de desenvolvimento, certo? Funciona como funciona a degustação quando você vai num mercado, num supermercado, né? Em algum lugar aonde te dão algo para você degustar. E você gosta muito daquilo, e aí você quer comprar. Quando você utiliza a estratégia de usar assessments, certo? Mas não queira usar assessment aqueles que você faz à mão e tal, porque isso não te cria autoridade nenhuma, né? Isso não te posiciona como um expert, né? Como um grande especialista, e aí talvez não converta mesmo, certo? Qual é a grande estratégia que os nossos alunos têm utilizado? Eles definem, né, claro, quem é o seu público, com quem que eles querem falar naquele momento. Eles vêm para uma live, eles conversam sobre aquilo, né, sobre aquela dor, sobre aquele problema, sobre aquele desejo. Eles disponibilizam um dos assessments gratuitos, né, que os masters analistas comportamentais têm acesso, que é forças pessoais, âncoras de carreira, positividade e bem-estar, tétrade do tempo, e linguagens de valorização e reconhecimento. Dependendo, né, e essa é a grande estratégia, dependendo de quem é o público que você está conversando, o que você vai fazer? Você vai falar de uma dor dele, né, e você vai disponibilizar um assessment gratuito, onde ele recebe via sistema, via link, né? E você vai convidar ele, então, para uma devolutiva, seja em grupo ou seja individual, né? Ontem, como eu disse, eu fiz uma devolutiva em grupo com quase 70 pessoas. E você sabia que você pode fazer processos em grupo de mapeamento comportamental e que funciona maravilhosamente bem? Esse é um dos mitos, na verdade é falta de conhecimento de quem não atua com online, né? Quem assim não tem essa vivência, essa prática, né, com online. Muitos profissionais de desenvolvimento acham que não funciona no online. Ontem eu fiz uma devolutiva de um assessment gratuito, certo? De 2 horas e meia com 70 pessoas. E vocês não têm ideia dos feedbacks. Basta você saber conduzir. E basta você saber conduzir a devolutiva. Como é que você administra? Você sabia que você pode fazer, né, workshops com 100, 200 pessoas? Que você pode fazer mapeamento comportamental e dar a devolutiva em grupo? Então, hoje realmente só não vende mapeamento quem não sabe, né? Quem não se diferenciou, quem não sabe fazer uma análise comportamental diferenciada, né? Que é uma análise que é muito mais do que apenas aplicar o DISC, que sabe utilizar as estratégias, e a estratégia que eu tô falando para vocês, que hoje é a mais efetiva, é essa. Você vem para uma live, para uma palestra online, aí, claro, tem várias estratégias, né, para você fazer esta live, trazer seu público. Você pode fazer com parcerias, né? Você traz o seu cliente potencial para conversar com você, certo? Aí você vai falar do problema dele, da dificuldade dele, da dor dele. Aí você vai disponibilizar um assessment. As pessoas amam fazer assessments, certo? Por quê? Porque isto é natural do ser humano, o desejo do autoconhecimento, né? Aí você disponibiliza um assessment, ok? E aí você convida, diz que você vai dar a devolutiva deste assessment, aí você vai escolher
se você vai querer fazer individual ou em grupo. Enquanto estratégia de vendas funciona muito bem fazer em grupo. Aí você convida para a devolutiva em grupo. E aí você faz aquela devolutiva em grupo, certo? Mas uma devolutiva em grupo estruturada, que já vai gerar uma transformação no seu cliente. Só que você vai dizer para ele, essa é só uma pontinha. E no final, você vende seu mapeamento, certo? Mas aqui tem alguns pontos que você precisa observar. Primeiro, você tem que se diferenciar da multidão, certo? Tem muita gente aí falando de análise comportamental, mas falando de DISC, certo? Este é o oceano vermelho. Se você quer ir para o oceano azul, você precisa vir conversar com o seu cliente sobre a dor dele, com o seu potencial cliente, sobre a dor dele. Oferecer algo totalmente diferente no mercado, oferecer um assessment gratuito. Só que para ele receber esse assessment, ele tem que te chamar no privado. E aí você já tira ele aqui, né, do aberto e já leva para o privado. Você disponibiliza o assessment. E aí, qual do assessment, Liana? Qual assessment que eu disponibilizo? Agora vai depender do seu público e do seu objetivo. Por exemplo, você está conversando e quer atrair. Você trabalha com carreiras, certo? Com carreira. Você quer atrair os profissionais que estão em transição de carreira, aí você vai oferecer o âncora de carreira, certo? Você está trabalhando com life na linha de qualidade de vida, você vai oferecer forças pessoais. Você está trabalhando com empresários, com empreendedores, ofereça a gestão do tempo, a tétrade do tempo. Você está conversando com líderes, você pode oferecer tanto âncoras quanto gestão do tempo, né? Você pode oferecer o assessment de linguagem de valorização. O assessment que você vai disponibilizar tem a ver com quem você quer conversar naquele momento. E você pode conversar com vários públicos, claro, em cada momento com um. E disponibilizar assessments diferentes. E fazer várias devolutivas em grupo. A conversão das devolutivas em grupo para venda do processo completo de mapeamento, que vai entre 3 e 5 sessões, aonde o valor hoje, né, que os nossos alunos cobram é entre R$ 1.500 e R$ 2.500. A conversão é altíssima, mas ela é uma estratégia de vendas, certo? E ela é uma estratégia de vendas que funciona maravilhosamente bem. Por quê? Porque a nossa venda é pelo relacionamento. Seu cliente precisa confiar em você, entender e perceber que de verdade você entende do que você está falando e você pode ajudá-lo. Aí ele fecha com você. Não tem como você fazer uma grande devolutiva em cima de um dos assessments e você não realizar no final uma grande conversão ou para o mapeamento completo, né? Ou para outros processos de desenvolvimento que você tenha que você tenha na sua esteira e que você deseje vender, certo? E é exatamente isso que a gente ensina, né? Dentro da formação de Master Analista Comportamental. Você tem acesso a todos esses assessments, você aprende a utilizar, você aprende a fazer devolutiva em grupo, você aprende a fazer devolutiva individual, né? E você aprende a realizar realmente um mapeamento comportamental usando os 6 assessments. O DISC com feedback, não é o DISC antigo sem feedback, certo? É DISC com feedback. Âncoras de carreira que levantam os motivadores profissionais. Forças pessoais que levantam os motivadores de vida, as forças. Positividade e bem-estar que levanta as questões, né, de como é que esse indivíduo está, como é que está a sua positividade. Linguagens de valorização e reconhecimento que levanta, né, como é que a pessoa se sente reconhecida, valorizada, né, e a tétrade do tempo, ok?
Mas vamos lá, eu comecei esta live dizendo o seguinte, né? Perguntando para vocês o quanto você tem a coragem de ser você mesmo. E o que isso tem a ver com vendas? E o que tem a ver com vendas do mapeamento comportamental? Como eu comentei com vocês, ontem eu fiz uma devolutiva em grupo para os participantes do workshop Master Analista Comportamental que eu realizei semana passada. E são todos profissionais, certo? São todos profissionais da área de desenvolvimento ou estudiosos dessa área que querem entrar para a área de desenvolvimento. E eu fiz com eles uma devolutiva do assessment de forças pessoais. E o grande feedback que a maioria deu foi o seguinte, vejam, todos profissionais da área de desenvolvimento ou estudiosos dessa área, porque querem ir trabalhar com essa área. Então já tem aí uma caminhada. Né? A grande maioria falou o quanto não conhecia de verdade as suas forças. O quanto não estavam reconhecendo, valorizando e utilizando pro seu negócio as suas forças. As suas forças pessoais, as suas forças de assinatura. E teve alguns feedbacks que eu achei muito legal, que foi na linha assim, né? Nossa, isso me trouxe leveza. Porque agora fica claro o que é que eu preciso fazer. O que é que eu preciso fazer? Qual é a força que eu realmente tenho que colocar? Um holofote que eu preciso trabalhar. Nossa, agora eu entendo. Hoje de manhã eu tive um feedback, né? De uma das participantes, né? Eu tive vários ontem e hoje eu recebi cedinho um áudio, né? De uma das participantes que disse assim para mim: Liana, uma das minhas forças de assinatura, uma das minhas forças pessoais, né, é propósito. É propósito. E eu me dei conta, né, de que realmente eu tenho um grande propósito. E aí ela me contou qual é o propósito dela. E ela me disse, e ao mesmo tempo, né, agora eu me dei conta também, né, que eu fico presa nas minhas dificuldades. E aí não consigo estar vendendo como eu poderia vender. Mas ontem me caiu a grande ficha de que se este é o meu propósito, se eu não colocá-lo em ação, eu não me realizo. E aí a gente montou um plano de ação, né, breve, claro que era só uma devolutiva ontem, né, de um assessment só. E ela disse, tá dentro do meu planejamento, já sei o que eu vou fazer. Pensem, apenas com um acesso. Agora imagina você ter de 4 a 5 assessments seus, o quanto isso alavanca o seu negócio. E este foi um dos motivos, né, que me levou a colocar nesta turma que está aberta agora e que fecha hoje as inscrições, né, para o Master Analista Comportamental. Eu vou realizar um processo de coaching de grupo com quem entrar nesta turma agora. E o coaching em grupo, ele vai ter o foco na alavancagem do seu negócio, através da coragem de você ser você mesmo. Ontem, a gente conversou e foi um feedback que eu tive também, né? E é algo que para mim é muito claro que atrapalha a venda de muitos, né? De muitos. Muitas vezes, né, os profissionais de desenvolvimento estão fazendo o quê? Né? Estão querendo modelar alguém, estão querendo parecer com alguém, estão fazendo aquilo que disseram que ele tinha que fazer. Só que tá esquecendo do fundamental, da sua essência, da sua identidade, do seu grande diferencial,
E aí você não vende. Porque quando você veste, certo? Uma roupa que, ok, até te serve, mas que ela não é sua, que ela não retrata, que ela não traz à tona realmente quem você é, isto não conecta. E é por isso que muitos têm dificuldade de fazer lives. É por isso que muitos têm dificuldade de postar. Porque não conseguiram realmente identificar a sua voz, a sua, não é a voz do outro. Você e o outro podem estarem vendendo exatamente o seu serviço, o mesmo serviço. Mas você tem a sua voz própria. E a hora que você identifica realmente a sua voz, a sua digital, e que você pode dar a sua digital para as estratégias, não tenha dúvida. Aí você voa. Aí você voa. E sabe por que você voa? Você voa porque você está coerente. Você não tem que ficar pensando no que você vai falar, porque isso já está dentro de você. Quando você, né, realmente se conecta com você, e por isso a coragem de ser você, certo? E não ser aquilo que dizem que eu tenho que ser, que eu tenho que falar isso, falar aquilo, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Você tem que ter estratégias, mas essa estratégia ela só vai funcionar se estiver posto ali a sua voz, a sua identidade, a sua digital. E essa, por incrível que pareça, a grande maioria dos profissionais de desenvolvimento não reconhece a sua voz, não reconhecem a sua digital, ficam muito focados no fora e não no dentro. É só quando você se conectar com o que você tem dentro de você é que isto vai sair com uma força muito forte, com uma força muito grande. E foi exatamente por isso que nesta formação agora eu tô dando um grande, para esta turma de agora, um bônus extremamente diferenciado e especial. É a primeira vez que eu tô abrindo esse bônus, que é um coaching em grupo, para você alavancar o seu negócio através da coragem de você ser você mesmo. Se tem algo que vai te fazer alavancar o seu negócio, porque muitos de vocês têm o quê? Muitos de vocês talvez digam assim, tem muitos de vocês que não têm ainda um mapeamento, certo? Que realmente só faz análise comportamental com DISC, e aí você realmente, a sua entrega está fragilizada, certo? Então, você precisa ter robustez, você precisa realmente se diferenciar no mercado em termos de serviço. Mas não é só isso, certo? Não é só isso. Junto com isso, você tem que ter as estratégias certas de vendas, que nós também ensinamos, certo? Mas também não é só isso. Você também necessita reconhecer, descobrir a sua voz, descobrir a sua digital. Eliana, como é que a gente faz isso? Você faz isso reconhecendo, né, num processo de coaching em grupo, que é o que eu vou fazer, né? É num processo de coaching em grupo, aonde você vai reconhecer os seus motivadores, aonde você vai reconhecer o seu perfil, sim, certo? Mas com outro olhar, aonde você vai olhar para as suas forças pessoais, aonde você vai olhar para a sua linguagem de valorização. E a partir disso, realmente poder fazer todas as correlações, porque não adianta saber,
certo? Não é só saber. Por que que muitas devolutivas, e este é um feedback que eu tenho dos masters, né? Muitos dos nossos masters analistas comportamentais já tinham 2, 3 formações em DISC, né? E vieram para a formação, né? E o que eles nos dão de feedback é: agora eu entendo por que que eu não vendia. Porque realmente a minha devolutiva, e esse é um termo que eles usam, era xoxa. Eu sentia que eu não fazia uma grande entrega. Por mais que eu realmente tivesse estudado muito, né? E a grande maioria dos profissionais, pelo menos aqueles que se conectam comigo, se você está aqui, eu acredito nisso, deixa eu só tomar uma aguinha. A grande maioria dos nossos alunos e dos profissionais, né, que se conectam comigo, que me seguem, né, que estão aí nesta caminhada, são pessoas que de verdade um dos seus valores é a honestidade e integridade. Não querem só vender. Até porque assim, quem só quer vender e não está preocupado com a sua entrega, com a transformação do outro, né, não é o tipo de aluno que eu quero ter, certo? Porque eu não acredito nisso. Isso não faz parte dos meus valores, não faz parte dos valores do Instituto, né? Então, a grande maioria, não vou dizer que é 100%, né? Mas eu vou dizer que realmente a grande maioria dos nossos alunos, quem vem fazer o Master Analista Comportamental, não, do Master eu posso dizer porque eu conheço todos, certo? Eu conheço todos, eu posso dizer que 100%, certo? Dos nossos Masters Analistas Comportamentais, né, vieram fazer a nossa formação, porque sim, queriam vender, mas alguns já vendiam. Só que e alguns não vendiam pelo mesmo motivo, diziam o seguinte: a sensação que eu tinha da outra forma, né, é que eu não estava gerando uma transformação. Era muito pouco que eu estava entregando. E aí, claro que quem tem o valor da integridade, da honestidade, né, do propósito, não consegue vender se achar que está entregando pouco, né? E o feedback que eles nos dão é exatamente esse. Agora eu entendo por que eu não vendia, né? Primeiro, eu não vendia porque realmente o serviço que eu entregava, como eu trabalhava só com disque, né, era pouco mesmo. Por outro lado, eu não sabia fazer realmente uma devolutiva. Eu não utilizava esses outros assessments. Então, eu realmente tinha a sensação, né, que não tinha o valor que deveria ter aquela análise comportamental que eu fazia. E aí é claro que, se você tem o valor da honestidade, da integridade, você não vende aquilo que está em desacordo com um valor seu, com uma força sua. E é por isso que a grande maioria deles, né, quando realmente passou a ter uma grande entrega, começaram a vender e vender muito. E por um valor extremamente interessante. Eu tenho muitos masters analistas comportamentais que vendem os processos de mapeamento comportamental a R$ 2.000, R$ 2.500. Por quê? Porque agora eles realmente sabem, né? E eles dizem: agora eu sei que eu faço realmente uma grande entrega. Mas todos eles também, né, precisaram, e quem ainda não fez isso precisa descobrir a sua voz, porque às vezes você não está vendendo também, porque você está querendo imitar o outro. Aqui não é no sentido pejorativo, certo? Você está querendo fazer aquilo que dizem que é para você fazer. Você está querendo fazer aquilo que o outro faz, mas talvez esse não seja você. Talvez isso não seja coerente com os seus valores, com o seu jeito. E por isso que este coaching grupo que eu vou fazer tem esses dois focos. A alavancagem do negócio é o objetivo final, certo? E a alavancagem do negócio através do mapeamento comportamental. E por isso que esse grande bônus do coaching em grupo está dentro da formação, né?
É sim, o objetivo final é a alavancagem do negócio através do mapeamento comportamental. Que se venda muito mapeamento comportamental e a partir dele você vende vários outros serviços, né? Ontem eu fiz uma live aqui onde eu contei para vocês de um cliente que eu faturei mais de 80 mil reais pela análise comportamental, pelo mapeamento comportamental. Mas este processo de coaching grupo que eu vou fazer, né, com os alunos desta formação que estão entrando hoje, até hoje, porque encerra hoje as inscrições com mega desconto, né? Nós vamos trabalhar sim, o objetivo é a alavancagem do seu negócio através do mapeamento comportamental, mas através do reconhecimento e da coragem de ser você. Se tem coisa que mais atrapalha as suas vendas, é você querer ser quem você não é. E aqui eu não tô falando que isso é sacanagem ou coisa do tipo, não, não é. Mas sabe aquela história que diz assim, ai não, para você gravar o seu fundo, o seu isso, o seu aquilo, né? Ah, para você gravar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Enquanto lá atrás eu acreditava nisso, eu nunca tinha feito uma live na vida, sabe por quê? Porque um dos meus valores, uma das minhas forças é integridade e honestidade, certo? E Liana, certo? Acredito que o simples transforma. Uma das minhas grandes forças é transformar o complexo no simples, certo? Não gosto de show, não gosto, não faz parte da minha pessoa, certo? Show, não faz parte preocupação com o cenário, porque para mim isto não tem valor. Então, enquanto eu achava que não, para eu vir, para eu fazer uma live, eu preciso ter todo um cenário, uma iluminação, não sei o que, todo um show pirotécnico, claro que eu não fazia. Só que e não fazia, não era porque eu não tinha dinheiro para fazer essa estrutura. Tinha, não era esta a questão. A questão era que isso ia contra o que eu acredito. E quando algo vai contra o que você acredita, você não consegue fazer. Então, se você está procrastinando, isso é outra coisa muito legal, né? Que nos outros processos de coaching grupo que eu fiz, né, para alavancagem do negócio, através do reconhecimento, né, da coragem de ser você, né, esta, esta era uma das questões que sempre aparecia, né, que era um grande feedback. Sabe por que eu procrastinava? Eu estava procrastinando porque aquilo que eu precisava fazer eu não tinha conseguido conectar comigo, então era artificial. E a grande maioria dos profissionais de desenvolvimento que eu conheço não querem ser superficiais, não querem vender só por vender, né? Tem a questão do propósito muito presente. Então é claro que se isso que você acha que você tem que fazer não está ligado com os seus valores, com a sua voz interna, com a sua digital, você não vai conseguir fazer. E talvez você procrastine por isto. Talvez você procrastine e não esteja conseguindo ir, não esteja conseguindo fazer, porque você, como a grande maioria dos nossos masters analistas comportamentais, que já eram analistas comportamentais, eles não vendiam, por quê? Porque eles tinham a consciência de que aquilo que eles estavam entregando estava faltando. E não era por sacanagem deles, era como eles tinham aprendido. Na formação eles aprenderam isto, simples assim. E aqui não estou falando mal das formações, certo? Porque a grande maioria se tornou master analista, se tornou analista comportamental dentro da sua formação básica. E o objetivo não é te ensinar a ser um master analista. Não é mesmo. Então é claro que se você tem como
como valor, como força, integridade, honestidade, e você está fazendo uma entrega que você vê que, como os nossos masters dizem, é xoxa, é claro que você não vai conseguir vender. E é claro que jamais você vai conseguir cobrar R$ 2.000, R$ 2.500, porque você acha que não merece e talvez nem mereça mesmo. Mas quando você se apropria do conhecimento, né, e que você vê o valor daquilo em você, porque na formação, né, vocês fazem os seus assessments, né, e neste grupo vocês ainda vão ter um coaching em grupo. Você reconhece o valor daquilo. E este é um feedback que eu tenho sempre, né? Eu fiz há um mês atrás, né? Com a penúltima turma, né? Com a última turma que entrou, né? Sem ser essa que está fechando hoje. Eu fiz um processo com eles, né? De 3 encontros, foram 3 encontros de 3 horas cada, né? Um processo em grupo também, né? Utilizando 3 assessments. E aí no final, vários, né? O feedback que eles deram foi: agora eu posso vender. Porque agora de verdade eu sei que eu estou entregando. Então você entende? Foi por isso que eu te perguntei no início, né? A coragem, você tem coragem de ser quem você é. E para você de verdade ser quem você é, você precisa primeiro olhar para você. E é exatamente isso, né? Ó, o Luiz está dizendo, verdade, 3 encontros incríveis, foram maravilhosos, né? Porque vocês puderam, né, Luiz, ver, o Luiz é Master Analista Comportamental, né? Vocês conseguiram ver na prática a grande transformação, né? E a grande entrega que é possível, certo? Mas claro que para isso tem método. Para isso tem metodologia, tem ferramentas. Então, o meu convite agora para você é, se você realmente aí, né, não vende, primeiro, né, talvez você, Liana, mas eu não sou ainda analista comportamental, perfeito, então fica aqui meu convite para você já começar do jeito certo, ok? E vir para a formação, né? Liana, eu já sou analista, mas realmente eu vendo a R$ 500, ou eu não consigo vender, então fica aqui meu convite, vem para a formação. Certo? Vem para a formação Master Analista Comportamental. Essa é uma formação que é para quem já é analista comportamental e para quem não é ainda, ok? Essa é uma formação onde vocês aprendem 6 assessments, certo? Mas aqui vocês precisam entender que assessment, ele é meio, ele não é fim. Não adianta você ter. Muita gente diz assim, Eliana, eu posso adquirir só o sistema e os assessments? Eu digo não. Primeiro, porque eles são exclusivos dos Masters Analistas Comportamentais, porque é a grande diferenciação do mercado, certo? Então, não. Eu não disponibilizo, eu não comercializo o sistema nem os assessments separados, certo? Eles são exclusivos dos Masters Analistas Comportamentais que estão fazendo chover no mercado, que estão faturando muito e estão se posicionando de uma forma completamente diferenciada. Semana passada eu fiz o workshop, como eu comentei. Se você não teve a oportunidade de assistir, eles saem hoje do ar. Hoje eles saem do ar, certo? Aula 3. Eu convidei alguns masters analistas que eles contaram como é que eles estão vendendo, as estratégias que eles têm usado e os resultados. Lá tem masters que já eram analistas comportamentais antes de virem para a formação, já tinham 3 formações e não conseguiam monetizar, não conseguiam faturar. E tem depoimentos lá, fizeram parte da aula, né? Masters analistas comportamentais, teve uma que eu achei o máximo, eu nem sabia disso, né? Fiquei sabendo quando eu convidei ela. Ela entrou para a formação há 2 meses atrás, certo? E ela contou que quando eu fiz, porque eu sempre faço essa aula, né, com outros masters analistas comportamentais, para eles compartilharem.
o que que eles estão fazendo, se estão faturando, se não estão, se isso fez diferença, né, na sua carreira, no seu negócio. E ela contou, a Edilane, né? Ela contou que há 2 meses atrás, quando ela assistiu aquela aula, né, a aula com os outros Masters, diz que ela pensou assim: meu Deus, será que um dia eu vou poder estar neste lugar de compartilhando o meu case? Somente 2 meses depois, ela estava na aula compartilhando o seu case. Então, case de sucesso, né? Vendendo o mapeamento comportamental, ela estava fazendo a transição de carreira dela, né? Então, se você não assistiu o workshop e quer ver esta aula, aonde os masters contam, né? Como é que eles estão faturando, como é que eles estão vendendo, eles falam dessa estratégia que eu apresentei aqui para vocês hoje. Vai lá no YouTube, certo? É a aula 3, certo? Cases de Masters Analistas Comportamentais. Não perde, você vai ter muitas sacadas. E você vai entender a importância de realmente ser um Master Analista Comportamental. Quer dizer, fazer um mapeamento comportamental muito além do DISC. Ok? Vamos lá, deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês. Então, a formação ela está aberta para esta nova turma, né? Ela não fica aberta o tempo inteiro, ela fecha hoje, final do dia. Por quê? Porque nesta formação, além de vocês aprenderem os 6 assessments, certo? Vocês aprenderem a fazer mapeamento comportamental, vocês aprenderem a fazer devolutivas, vocês aprenderem a colocar esses assessments dentro de outros serviços. Vocês aprendem 4 workshops, vocês recebem 4 workshops prontos para vocês estudarem, venderem, certo? Vocês aprendem a usar as mídias sociais para vender, vocês aprendem a fazer lives. Mas além de tudo isso, né, que é, vocês aprendem a vender e a entregar, vocês têm o meu acompanhamento de 90 dias, certo? E por isso que a turma não fica aberta. Eu abro uma turma e eu fecho. Por quê? Porque eu dou o acompanhamento. Por 90 dias vocês têm a minha mentoria, o meu acompanhamento via grupo exclusivo do WhatsApp, que está sempre aberto. Eu entro todo dia que vocês postam dúvidas, perguntas, cases, eu entro, eu respondo, né? Eu realmente acompanho vocês por 90 dias. Então, por isso ela não fica aberta, certo? Em função da minha mentoria, do meu acompanhamento, nós temos 3 mentorias técnicas também. E exclusivamente para esta turma que fecha hoje, né? Além de tudo isso que vocês têm na formação, vocês ainda, nessa vez estou colocando um bônus mega especial, que é esse que eu falei, é um coaching em grupo. Vão ser 5 sessões de 2 horas cada, certo? E o foco do coaching grupo que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer com os alunos, utilizando todas as ferramentas, então você também já vai aprender, além de você se beneficiar como participante, você vai aprender como é que você faz um processo de grupo, utilizando os assessments, certo? Vão ser 5 sessões de 2 horas cada, aonde o grande objetivo deste coaching em grupo é a alavancagem do seu negócio. Mas é a alavancagem do seu negócio através do descobrimento da sua voz interior, dos seus diferenciais, certo? O grande foco é que ao final deste coaching em grupo, você tenha a coragem de ser você mesmo. E que ser você mesmo seja o seu grande e alavancador processo de vendas. Ok? Então fica aqui o meu convite. Vamos lá. Sempre me perguntam, Liana, qual o valor? O valor normal da formação é R$ 3.000, certo? Apenas com um processo que vocês vendam da forma que eu ensino, vocês já recuperam este investimento, certo? O valor normal é R$ 3.000, só que agora ela está com 33% de desconto. Então, somente até hoje, final do dia, ela está no valor de R$ 1.997, que você pode parcelar em até 12 vezes no cartão, ok?
Além, né, de tudo isso, você vai ganhar um bônus mega especial fechado aí, e até em função de eu ter resolvido colocar para este grupo o coaching em grupo, o grupo não vai ser ilimitado, certo? Nós temos vagas limitadas. Eu acredito que a gente já está aí com 70% da turma fechada. Então, se você realmente quer ter meu acompanhamento, se posicionar no mercado de uma forma completamente diferenciada, né? Alavancar o seu negócio através do mapeamento comportamental e ainda ter um processo de coaching em grupo comigo, a hora é agora, certo? Todas as informações estão no link da bio aqui no Insta, certo? Se você tá aqui no Face, vem pro Insta, né? Pode me solicitar no Face também, mas é mais fácil você vir pro Insta, que está na bio, né? Na bio tá lá o link para você conhecer todos os detalhes da formação. E também tem lá o replay do workshop. Só que, como eu falei, o workshop ele vai continuar, ele está disponível somente até hoje à noite também, certo? Porque hoje à noite a gente fecha as inscrições para a formação. Então, quem não entrar agora não vai mais ter o coaching grupo comigo, não vai mais ter o desconto de 33%, não vai ter o bônus da sessão estratégica de vendas, não vai ter o bônus de aprender a estruturar um workshop com uma especialista, né, em vendas online, em marketing digital, um workshop de 3 horas, onde você aprende a utilizar, a estruturar e realizar lives. Tem mais um outro workshop de quase 3 horas também, aonde você aprende a utilizar as suas redes sociais com foco em vendas. Então, se você quer ter acesso a tudo isso por apenas R$ 1.997, aí tem outro detalhe. Se você já é meu aluno de outra formação, vocês sabem que vocês sempre têm um desconto especial sempre. Então, se você já é meu aluno de outras formações, certo? Me chama inbox que eu te passo, né? Qual é o desconto exclusivo, né, que nós também temos para os nossos alunos de outras formações nossas. Combinado? Então, tá terminando nosso tempo aí, tô te esperando, certo? Se você quer realmente ir para outro patamar, ter outro posicionamento, cumprir o seu propósito de uma forma diferenciada, porque talvez você esteja aí, você não venda, porque a sua entrega você percebe que ela não corresponde ao que você acredita. E aí você não vende mesmo. Então, se você quer realmente alavancar seu negócio, a hora é agora. Tô te esperando do lado de casa. As inscrições são somente até hoje, às 23h59. Então, corre lá, o link tá na bio. Tanto da formação quanto do workshop, se você quiser assistir, ele sai do ar hoje também, certo? Se você deseja dar este importante passo e ir para outro nível, fica aqui meu convite, eu tô te esperando do lado de cá, ok? Um grande abraço, um ótimo dia aqui em Curitiba, hoje é feriado, né? É um feriadão aqui em Curitiba hoje, mas para você que tá aí, né, hoje já atendendo na ativa, né? Não esquece de olhar e dar esse importante passo. Se você, claro, quer alavancar o seu negócio e ter um mapeamento comportamental como um grande alavancador do seu negócio e do seu faturamento. Combinado? Um grande abraço. Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus. Tchau.